Olá, bom dia, Alessandro Mascarenhas, dando continuidade ao nosso vídeo falando sobre intestino, função intestinal. Na primeira parte nós vimos aí como o hábito alimentar, ou melhor, o mau hábito alimentar pode ocasionar problemas intestinais, como o intestino preguiçoso, né? E como também pode desencadear algumas situações patógenas, como por exemplo, algumas inflamações, né, da nossa face, como sinusite, como rinite, como laringite, que podem vir por uma migração de bactérias da mucosa intestinal para as mucosas faciais. É possível, sim, já tem fundamentação nessa direção. E tudo isso quando a gente não tem um bom hábito alimentar. Então vamos falar agora, nessa segunda parte, como ter um bom hábito alimentar. Então, primeiro, né, como eu disse lá no vídeo de hidratação também, que está aí disponível no meu canal do YouTube, Alessandro Mascarenhas, se inscreve lá, ativa o sininho para receber a notificação. Tenha sempre uma garrafa d'água ao alcance da sua mão, tem que estar na distância que a mão consegue pegar e tem que estar na visão, tem que estar de frente aos seus olhos para você ver e lembrar que você precisa se hidratar. Então, vamos falar de hidratação. É importantíssimo porque o corpo precisa de uma atividade de água, que é a água metabólica que a gente chama, que é água para as reações químicas e bioquímicas do nosso corpo. Para você metabolizar uma proteína, você precisa de água, tá certo? Para você fazer um transporte de componentes do meio externo para o meio interno de uma célula, você precisa de água. Para o sangue fluir, você precisa de água. Para transportar nutrientes da corrente sanguínea para o interior da célula, você precisa de água. Para a gente jogar calor para fora, produzir e transformar ou converter energia, para a gente aproveitar no trabalho, na atividade física, a gente precisa de água. Então, ou seja, a função da água ela é importantíssima. Para haver contração muscular, a gente precisa de água. Então, se começa a faltar água vindo da nossa ingestão diária, o corpo começa a reaproveitar a água que a gente já tem dentro do organismo e ele vai tirando água de onde está disponível. Um dos processos é o reaproveitamento ou reabsorção de água do material que está no nosso intestino, principalmente que vai dar origem ao bolo fecal, por exemplo, que é o que nós vamos jogar no vaso sanitário. E aí, se você está com uma baixa ingestão de água, é perfeitamente possível, fisiologicamente, que o organismo retire a água do bolo fecal para um reaproveitamento e utilização dessa água. E com isso, o intestino começa então a ficar, como a gente diz, preguiçoso e vai ficando ressecado. Por que preguiçoso e ressecado? Porque quando ele está na sua conformação pastosa, a fluidez, a movimentação dele pelos movimentos peristálticos no intestino, do bolo fecal, é muito mais fácil. À medida que ele vai ficando ressecado, ele vai ficando preguiçoso, vai ficando mais lento, vai tendo mais dificuldade de se locomover, bem como também as próprias células da parede do intestino delgado, do intestino grosso, principalmente agora, em se tratando de bolo fecal, vai ter dificuldade de continuar empurrando aquele conteúdo para fora. Então, acaba dificultando o trânsito intestinal. Então, a água por si só, ela é um componente da nossa alimentação que, se a gente mantiver os níveis adequados de hidratação, e níveis adequados de hidratação não é eu preciso de 3 litros de água, então eu vou tomar 3 litros de água agora, que aí eu resolvi o meu problema. Não, resolveu o seu problema de forma alguma. Se você conseguir, primeiro se você conseguir tomar 3 litros de água de uma única vez, essa água vai toda para sua bexiga. E aí 15 minutos, 20 minutos depois, você está indo lá no vaso sanitário jogar essa água fora. Sua bexiga vai estar cheia, você não vai dar conta de se controlar, vai ter que jogar essa água para fora. E quando você jogar essa água para fora, ela não fez sentido nenhum para você, né, ter tomado aquela quantidade toda de água se ela não vai te hidratar, se ela já foi para fora. É mais ou menos aquela chuva forte, muito torrencial, que enche o rio
vem aquela tempestade, enche o rio, só que 15 minutos depois a água do rio já voltou ao nível normal e ela foi embora para o mar, não serviu para nada, né? Então, enfim, só para levar o lixo ali, aquela sujeira que estava, mas ela não fica, ela não permanece. Então, hidratação não é tomar os seus 3 litros ali, 2,5 litros, 3 que você precisa de uma única vez. É tomar ao longo do dia, à medida que você tem demanda, que você gasta um pouquinho da sua água metabólica, você vai repondo ela e aí não deixa faltar. Então, se você cuidar e zelar pela sua hidratação, que é a água ao alcance da mão e dos olhos, e golinhos de água sempre faço isso, umedeço a mucosa da boca, os lábios, bochecho, para manter a temperatura da água compatível com a que está interna no meu corpo, e aí depois eu vou engolir. Essa é a água que hidrata, né? Porque ela começa a hidratar a minha boca. Imagina você tomar água pela boca e a boca ficar desidratada, tem alguma coisa errada, né? Então, tem técnica, por mais simples que seja, fisiologicamente dizendo, mas tem técnica até para isso. Então, água é para ser bebida assim, ó. De golinho, em golinho. Umedece a mucosa da boca toda, o seu lábio, depois você engole essa água. E se fizer isso ao longo do dia, com certeza você vai ter aí uma boa hidratação. Então, primeiro aspecto importante para melhorar o hábito nutricional em relação ao funcionamento intestinal é níveis adequados de água nos momentos necessários, né? E da forma adequada, como eu disse, não é tomar 1 litro, 2, 3 de uma única vez, e sim os golinhos ao longo do dia. Água muito importante. Segundo aspecto importante, fibra. Qual fibra? Fibra vegetal. Por quê? Como eu disse na parte 1 sobre o intestino, nosso organismo, né, o organismo humano não tem enzima para quebrar fibra vegetal. Por isso que a fibra limpa o intestino, porque ela segue até o vaso sanitário, né? Então, se a gente não consegue digerir essa fibra intacta, que não foi triturada, ela vai seguir o trânsito do intestino até ser jogada fora. Então, a fibra tem o poder de acelerar os movimentos peristálticos, o corpo tem que expulsar ela para fora, porque ela não vai ser absorvida, e ela tem esse poder de ir levando tudo que está ali agarrado dentro da luz intestinal, dentro da parede interna do intestino, que são as vilosidades e também as microvilosidades. Então, a fibra vai passando por ali e vai removendo aquela sujidade, aquela toxina que está ali dentro do organismo, do intestino, e joga para fora. E, obviamente, se ela começa a juntar sujeira lá no intestino, você tem que expurgar, tem que jogar isso fora, e aí você dá estímulo para o intestino funcionar. Então, fibra é importante, fibra vegetal, né? Porque a carne tem fibra também, mas é fibra animal, é outra função, para o processo de melhoria da função intestinal. E toda vez que você tem a ingestão adequada de fibra, você está garantindo a integridade das células do intestino. E garantindo a integridade das células do intestino, você consegue fazer com que a função do seu intestino fique plena, fique perfeita. É importante entender que eu usei a sequência, né? Água primeiro, depois fibra. E foi propositalmente. Por quê? Porque é comum as pessoas, quando já não têm uma função intestinal boa e começam a despertar esse interesse de melhorar a função intestinal, elas começam a buscar informação. E uma informação que é absurdamente dissimulada, né? Ou seja, é uma informação que está disponível aí nos meios de comunicação, nas mídias sociais e por aí vai, é que as fibras têm o poder de melhorar a função intestinal. Então as pessoas já entram direto e começa a aumentar a ingestão de fibra. Qual é o inconveniente disso? Primeiro que são 2. Então, o primeiro inconveniente da ingestão de fibra descontrolada, sem um controle, sem um equilíbrio, né? Então, o primeiro é que a fibra sem a água, lembra, é mais ou menos quando dá uma enchente e a enchente derruba uma árvore, um tronco de árvore, e esse tronco vem descendo na enchente e vai arrancando tudo que está pela frente, barranco, pedra,
tudo que tiver, as árvores menores e por aí vai. Ou seja, ele pode danificar a parede do seu intestino, compreende? Então, fibra sem água tem que ter critério, porque isso, inclusive, pode dar origem a uma patologia chamada síndrome do intestino irritável. Você começa a machucar as paredes internas do seu intestino, porque você está com compostos sólidos e não tem o líquido para dissolver, ou melhor, para disseminar esse conteúdo. Então, tem que ter esse discernimento para que você não faça um uso indevido de algo que tem um objetivo de melhorar a sua função intestinal e acabe atrapalhando, ok? Então é importante ter esse discernimento. Então primeiro eu falei da água, para depois falar da fibra. Mas eu falei que a fibra, quando usada sem um equilíbrio, ela gera dois inconvenientes. O primeiro é que pode passar por uma síndrome de intestino irritável, pode danificar a parede interna do intestino. O segundo é que fibra em excesso, ela pode esvaziar o seu intestino muito rápido. Aí, o que tem a ver com isso? Tem a ver que quando o seu intestino comunicar com o seu cérebro, e ele tem através do nervo vago um canal que ele conversa diretamente com o cérebro, o que pode acontecer? Pode acontecer que ele informe que o seu intestino está vazio e que você tem que comer novamente. E aí pode aumentar o seu apetite, compreende? Então, o equilíbrio é o meio do caminho, né? Então, nem de mais e nem de menos. A gente chegar no nível ótimo é em torno de 30 a 35 gramas de fibra diária, que já é uma quantidade bem expressiva de vegetais que a gente precisa comer diariamente. Enfim, é importante então ter esse discernimento, né? Que a fibra é importante, mas ela deve vir seguida de hidratação, ou melhor, hidrata-se primeiro, utiliza a fibra para garantir que vai ter líquido suficiente para que essa fibra no seu intestino transite da melhor forma possível sem agredir a parede intestinal. Então aqui nós já falamos de duas coisas importantes para melhorar o nosso hábito alimentar e para fazer com que o intestino tenha sua função assegurada, melhorada, preservada. Isso é muito importante. Então, o primeiro é água, o segundo é fibra. O terceiro, atividade física. Mas o que a atividade física tem a ver com função intestinal? Tem a ver que é movimento. E quando você dá estímulos para os seus músculos, obviamente você também pode estar dando estímulos para o músculo do intestino, que nós sabemos que é um músculo involuntário, ele não depende da nossa vontade para funcionar. Senão seria muito fácil, era só sentar lá no vaso sanitário e falar assim: intestino, funcione. E estava tudo resolvido. E a gente sabe que não é assim, né? Por quê? Porque o intestino ele recebe estímulos involuntariamente, é um músculo liso, diferente do músculo bíceps, que você fala bíceps, contraia, e aí ele encurta, bíceps, alonga, e aí ele aumenta de comprimento. O músculo do intestino, ele não recebe esse comando, então ele recebe comando de outras áreas, como por exemplo o sistema nervoso central. Você está com um dia muito tenso, muito nervoso, e aí o seu esfíncter anal faz isso, ele trava, não deixa sair nada, porque a adrenalina está a 1000 por hora, né? E aí o que acontece é que você começa a dar estímulo para ele não funcionar, e ele ficar parado, e ele vai retendo aquele bolo fecal, vai compactando ele e vai petrificando. Se não está bem hidratado, vai tirando a água e aí vai piorando cada vez mais. Então tudo isso para entender que o exercício físico, a atividade física é um estimulador para que os movimentos peristálticos possam acontecer da melhor forma possível. Para se ter ideia, o simples fato da gente ficar de pé quando acordamos, saindo da posição deitado e vamos para a posição em pé, só esse ato já faz com que a gente tenha estímulo para o intestino funcionar. Como? Porque a porção do intestino, a porção final do intestino, vai sair lá no ânus, no reto, é a última porção abaixo do nosso intestino. Então, quando a gente está deitado, está tudo normal, mas quando a gente fica na posição em pé, a gravidade, todo o peso das nossas vísceras, do nosso intestino, ele vai ficar diretamente acima do ânus e vai forçar o esfíncter anal para que ele possa deixar aquele conteúdo ser jogado fora, ser esvaziado. Então, o simples ato de ficar de pé, por isso que normalmente o intestino tende a funcionar bem na parte da manhã, no primeiro momento do dia. Então, novamente, a atividade física
ela é também importante para a função intestinal. Uma coisa que a gente precisa compreender, nem sempre vamos ter a resposta já para fazer da melhor forma e resolver esse problema, mas é importante entender que se por um lado a tensão atrapalha o funcionamento intestinal, o relaxamento, por outro lado, vai facilitar o funcionamento intestinal. Então a gente recomenda atividades como, por exemplo, yoga, um tai chi chuan, até mesmo um movimento de fisioterapia, um pilates ou algo nesse sentido, pode vir, a provocar relaxamento de estruturas musculares no nosso organismo e que vai combater os momentos de tensão do dia a dia, e aí, obviamente, isso vem a favorecer o funcionamento intestinal. Não confunda tensão muscular com contração muscular, porque senão daqui a pouco a gente imagina, mas então quer dizer que se eu for para a academia fazer musculação, eu vou estar contraindo o meu músculo, isso é ruim para o intestino? De forma alguma, tanto é que eu já disse que a atividade física é importante para melhorar a função intestinal, o funcionamento, a motilidade, os movimentos peristálticos do intestino. O que a gente fala de tensão é a tensão que a gente carrega durante o dia a dia, que a gente sente às vezes nessa musculatura do trapézio. Normalmente, se a gente está aqui com o trapézio tenso, da tensão do dia a dia, provavelmente o intestino também está lá travado, É muito comum, por exemplo, quando o seu intestino estiver um pouco preguiçoso e aí você perceber, quando for jogar o conteúdo lá, o bolo fecal lá no vaso sanitário, e você perceber que aquela massa que era para estar coesa, tá um monte de bolinha compactada, igualzinho cocôzinho de cabrito, muito provavelmente você teve um dia anterior que foi tenso. E essa tensão foi passada como estímulo para o seu músculo do intestino, músculo liso do intestino, e ele ficou picotando o bolo fecal a cada estímulo que recebia e foi compactando bolinhas umas às outras e aí saiu daquele jeito, Então é uma forma de começar a identificar que o que você fizer para melhorar o seu relaxamento, ficar mais tranquilo, aliviar a tensão do seu dia a dia, vai favorecer também a melhoria da função intestinal. Intestino é um tema longo, tem muita coisa para ser dita e na terceira parte nós devemos falar aí sobre os hormônios que estão ligados diretamente à função intestinal ou à disfunção intestinal. Então, a terceira parte, ainda falando de intestino, nós vamos fazer essa abordagem. Se até aqui fez sentido para você, se inscreve no nosso canal, Alessandro Mascarenhas, está lá no YouTube, ativa o sininho para ser lembrado assim que tiver vídeo novo e compartilha, é o que a gente pede, compartilha porque pode fazer diferença para uma pessoa às vezes que está sofrendo com isso, às vezes uma dica simples que a gente passou aí. Eu não poderia deixar de falar dos lubrificantes de mucosa, vai ficar um pouquinho fora da ordem aí, mas eu sei que você vai compreender isso. Eu não poderia deixar de falar do azeite de oliva extra virgem, que é um azeite de boa qualidade e que vai fazer o intestino vir a funcionar melhor. O azeite funciona como um lubrificante de mucosa, um dos melhores lubrificantes de mucosa que nós temos. Então, um óleo bom, que é um azeite, um óleo comestível, pode ser utilizado na nossa alimentação para favorecer tanto a lubrificação da mucosa intestinal, para a gente fazer ali o cocôzinho sem ter que sentir dor, sem ter problema de hemorroida, vai estar sempre lubrificado, isso facilita o trânsito intestinal, além de ser estímulo também. Então, um azeite extra virgem de boa qualidade pode ser utilizado também para melhorar a função intestinal, tá? E aí você pode incrementar, usa numa torrada, usa na salada, num alimento, usa com peixe, acompanhando uma carne, um ovo. E também, eu, por exemplo, fiz isso durante algum período da minha vida, que era tomar uma colher de sobremesa de azeite em jejum, porque você já coloca ele no intestino, já lubrifica tudo, é como se você botasse um óleo no motor do carro, e aí de manhã cedo você liga a chave, deixa o motor girar para lubrificar as partes internas do motor, mais ou menos lá dentro do intestino vai ser uma função que o azeite vai desempenhar muito bem. Então, fez sentido para você? Compartilha com alguém, tá?
e te espero no próximo vídeo.